Olá, queridos irmãos em Cristo. Nossas boas-vindas a todos que estão nos acompanhando neste momento. Nós somos Leila e Fernando e atualmente fazemos parte do colegiado da Super-Região Brasil. E estamos na missão de casal responsável por animar a província Leste 1, que engloba os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós temos 41 anos de casados e 22 anos de equipe. Fazemos parte da equipe 4, Nossa Senhora das Graças, na região Rio 6, setor Teresópolis A. E gostaríamos de convidar a todos para juntos orarmos. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino, que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com a Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso caminhar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. E iniciamos essa nossa pequena reflexão. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora, nós gostaríamos de apresentar a nossa família. Nós temos 3 filhos casados, o Gustavo, a Débora, o Ricardo e 2 netinhos, Joaquim e o Lino. Nós éramos 2 e agora nós somos 8, por quem nós temos grande amor, carinho e respeito. E vamos conduzir essa pequena reflexão começando lá nas bases do nosso movimento, né? Lá no pós-guerra, em 1945, quando o padre Cafarel narra. Os prisioneiros e os deportados voltaram, alguns não, desgraçadamente. Os grupos se multiplicaram, converteram-se como que em uma moda, onde os casais iam para se aprofundar no pensamento de Deus, mas também iam para encontrar amizades humanas, tempos difíceis de pós-guerra e muitas perdas. Eu dei-me conta de que uma ameaça de decadência pesava sobre esses grupos. No lugar de ter um ideal situado bem alto, podiam vir a conformar-se com algo fácil. Foi uma encruzilhada difícil. Refletindo sobre isso, cheguei a pensar por que muitos religiosos caminham ao longo de sua vida sem decair, sem desalento, sem abandono. É porque tem uma regra. E depois de muita reflexão, pensei que se queríamos evitar uma decadência, seria conveniente ter uma regra. Foi assim que em 1945, 46 e 47 pensamos em criar a Carta Fundadora. É o que pensam o padre Cafarel e a equipe dirigente. Foram convocados todos os casais, sob o rumor de que iria ser proposto algo muito exigente. 1/3 dos casais foi embora. Isso era consequência da lei da exigência. Perguntávamos, então, se tínhamos sido ambiciosos demais. Nos anos seguintes descobrimos que os casais que permaneciam eram precisamente os que tinham pensado sobre o assunto e queriam certa exigência. A experiência mostra que, sem certos pontos de aplicação precisos, as orientações de vida arriscam-se muito a tornar-se letra morta. Por isso, as equipes de Nossa Senhora propõem aos seus membros que se obriguem à observância de 6 pontos bem determinados,
aos quais chamamos de obrigações, que são meios de aperfeiçoamento. São eles: escutar assiduamente a palavra de Deus, reservar todos os dias o tempo necessário para um verdadeiro encontro com o Senhor, a meditação, encontrar-se a cada dia, marido e mulher, numa oração conjugal e, se possível, familiar. Dedicar cada mês o tempo necessário para um verdadeiro diálogo conjugal, sob o olhar do Senhor, o dever de sentar-se. Fixar cada um a si mesmo uma regra de vida e revê-la todos os meses. Colocar-se a cada ano diante do Senhor para rever e planejar a sua vida durante um retiro de pelo menos 48 horas. O Frei Arthur, em recente artigo publicado, confirma: os pontos concretos de esforço são expressões concretas da arte do encontro proposto no documento Fratelli Tutti. A escuta da palavra, a meditação e a oração conjugal são atitudes que promovem para nós um encontro profundo com Deus. Através da regra de vida do dever de sentar-se do retiro, nos encontramos com os irmãos, o que faz parte da arte de viver, proposta para cada um de nós. E estes manuais estão todos disponíveis na nossa secretaria e foram recentemente revistos e estão com uma linguagem acessível e de fácil leitura, e recomendamos em cada equipe que tenha pelo menos um jogo desses 6 documentos. Mas vamos entrar no tema principal dessa apresentação. A proposta para o ano de 2022 é de se dar ênfase no ponto concreto de esforço, a regra de vida. Dar ênfase não significa abandonar os demais pontos concretos. É apenas uma proposta de dar uma maior atenção a este ponto concreto de esforço durante o próximo ano. E neste momento vamos propor um estudo dirigido do material que está contido neste documento, onde vamos ressaltar os principais pontos, mas não deixem de estudá-lo na íntegra. Tem muito mais conteúdo neste manual, tão bem revisado pelo querido casal Cida e Raimundo. Padre Caffarel, ele inspirou-se nas ordens religiosas para propor ao membro das equipes que seguissem algumas exigências, dentre as quais a regra de vida. Esta respeita a liberdade de cada um para responder à sua maneira ao chamamento de Deus. Consiste em fixar um ou vários pontos sobre os quais cada um decide concentrar os seus esforços, com o objetivo de progredir. E vamos ler juntos o que o Padre Caffarel nos fala aqui. Longe de ser um pequeno ponto concreto de esforço marginal, a regra de vida faz crescer a nossa vontade de amar mais. E ao longo desse nosso estudo, veremos como este ponto concreto de esforço ele é importante neste caminho à santidade. Vamos lá na origem da regra de vida. De onde vem a regra de vida? Vamos buscar esta origem no Antigo e no Novo Testamento. A regra dos santos e o que nos diz o Padre Caffarel. No Antigo Testamento, Deus nos diz: o nosso Deus é o Deus da vida. Consideremos as suas primeiras leis, as primeiras regras de vida dadas por Deus à humanidade. E no Novo Testamento, em João 15, versículo 9 e 10, Jesus nos fala: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai, e persisto no seu amor. Ser cristão é tentar imitar a Cristo.
segundo seus ensinamentos, suas regras de vida. Ser cristão é ser amigo de Cristo, mas sem querer guardar Cristo somente para si. O verdadeiro cristão é aquele que revela Cristo ao seu irmão através das mãos estendidas. É amando o próximo como a nós mesmos que estaremos cumprindo o mandamento do amor de Deus. Mesmo com todas as grandes tentações e seduções do mundo, os bons sentimentos podem estar em nosso coração. São João 23, um santo, falou para nós em 1959 aos casais das equipes de Nossa Senhora, que buscamos a santidade. Vamos ler juntos. Vós, como todos os casais, conheceis com certeza as tentações e as provações da existência. E é precisamente para fazer face a esses riscos e apoiar o nosso esforço que formais as vossas equipes. Olha, esse é um santo reconhecido pela igreja, falando para nós, casais, que queremos ser santos, né? Que buscamos essa santidade, né? E ele fala, é precisamente para fazer face a esses riscos e apoiar o vosso esforço que formais as vossas equipes. E o que nos diz Padre Caffarel na carta em 1947? A mística das equipes, para ser viva e duradoura, exige uma regra. Mística e regra, como a alma e o corpo, não se podem dispensar uma à outra. A mística deve ser a alma da regra. A regra, o suporte e a salvaguarda da mística. A regra deve ser suficientemente leve para não entravar a personalidade e a missão dos esposos, e suficientemente dura para os defender da monotonia e da indiferença. Vimos a origem da regra de vida, no Antigo e no Novo Testamento, a regra dos santos e o pensamento do Padre Caffarel. E por que a regra de vida? Para eliminar progressivamente o que cria obstáculos à nossa capacidade de amar a Deus e ao próximo. Vamos abordar a resposta a esta pergunta considerando esses 3 aspectos. O primeiro, para melhorar a nossa resposta ao amor de Deus. O segundo, para nos melhorarmos a nós mesmos. E o terceiro aspecto, melhorar a nossa relação com os outros. E o primeiro aspecto que vamos abordar é para melhorar a nossa resposta ao amor de Deus. Nós só seremos capazes de descobrir a sua vontade se realmente colocarmos a nossa mente e o nosso coração diante da luz do sagrado. Só cresceremos espiritualmente se nós tivermos sabedoria em perceber o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade. Deixar-se amar por Ele e responder ao seu imenso amor. E no segundo, para nos melhorarmos a nós mesmos. Às vezes, uma pequena deficiência, a qual já temos consciência, mas não nos esforçamos para corrigi-la, pode incomodar a muitas pessoas ao nosso redor, gerando constrangimentos e até mesmo desentendimentos. Se obrigar é ter a plena convicção da necessidade que temos e nos esforçamos para tal. E, finalmente, o terceiro aspecto, para melhorarmos a nossa relação com os outros. Permanecemos juntos, esperando que o outro me faça feliz? Tenho depositado a minha felicidade nas mãos do outro ou dos outros? Ou o que é mais triste, tenho depositado a minha felicidade nas coisas materiais? Quando nos colocamos diante do Senhor, Ele nos conscientiza que a nossa verdadeira felicidade deve estar dentro de nós mesmos. Procuremos refletir quais atitudes devemos ter para agradar aqueles que convivem conosco.
Como devemos nos portar, de modo que as pessoas ao nosso redor se sintam ainda melhores, pelo simples fato de estarem diante da nossa presença? E como fazer a regra de vida? Vamos passar algumas dicas, e são 10, mas podemos aumentar essa lista. A primeira, cada um de nós percebe suas necessidades e dificuldades e, com base nelas, devemos escolher a nossa regra de vida. Então, na primeira está lá perceber as necessidades e dificuldades. A segunda, sempre procurar ter atitudes que condizem à vontade do Senhor. Na terceira, não nos preocupamos se consideramos que a nossa espiritualidade não esteja tão apropriada como desejamos, pois o Senhor está pronto a nos acolher tal qual nos encontramos. Na quarta, não idealizar algo impossível, pelo contrário, mas que requer esforço de nossa parte. Na quinta, uma regra de vida possível, bem definida, sem dúvidas e sem complicações. É aquela regra dos 3P. Pequena, precisa e e prática. E na sexta, ser exigente, mas flexível. Na sétima, seja pontual, seja mais abrangente, pode tornar-se uma regra para a vida. Ter perseverança e rigor é a oitava. A nona, o ritmo deve ser pessoal e adaptar-se ao caminho de cada um e de cada casal. E na décima, rever a regra de vida regularmente e para avaliar os progressos. E como fazer a regra de vida? Antes de escolher a regra de vida, precisamos rezar. Em tudo que a gente faz no movimento, Dom Moacir até falou para a gente, até para fazer uma doação, né? Até para escrever um texto, sempre, antes de começar, rezar. E cada vez que nos empenhamos em rezar, mais a nossa comunhão com Deus cresce. Não há problema se achamos que não sabemos rezar. Precisamos pedir a Jesus que nos ensine a cada dia. O Mestre nos coloca no caminho do Pai, no coração dele, para nos relacionarmos com ele. E antes de escolher a regra de vida, precisamos também conhecer-se a si mesmo. Queridos irmãos, é necessário fazer regularmente um exame de consciência para reconhecermos as nossas fraquezas e pontos a melhorar. Precisamos ouvir a sua voz e abrirmos os nossos corações para esse acolhimento. Descobrir o dom que Deus me deu para viver e que devo desenvolver. E obter ajuda. Não somos bons juízes de nós mesmos. Por isso, temos necessidade de nos vermos através dos olhos dos outros. Aqueles que o Senhor colocou no nosso caminho podem nos indicar uma tendência a combater, um talento a desenvolver ou um progresso a realizar. A entreajuda deve ser delicada, cheia de amor e paciência, mas é sobretudo nossa consciência livre e esclarecida que determina a nossa regra. E como escolher a regra de vida? Em que momento? O momento em que formos fiéis ao que Deus nos fala no coração. Somos inspirados pelo seu Santo Espírito a termos atitudes de coerência com a fé que professamos. O dever de sentar-se, o retiro anual, são oportunidades únicas para se fazer uma releitura geral da nossa vida. É aquele momento de parar e escutar o que Deus quer de nós. E para verificar o ponto da situação da nossa progressão espiritual. Escutando o que o Senhor espera de nós, na escuta assídua da palavra, na meditação e na oração conjugal. Enfim, os 5 pontos concretos de esforço que nós estamos falando aqui, o dever de sentar-se, o retiro, a escuta da palavra, a meditação e a oração conjugal, a regra de vida, se nós escutarmos o que o Senhor espera de nós,
Está lá a regra de vida inserida. E em que direções? Para viver como cristão, é preciso, com a graça de Deus, orientar a nossa regra de vida em 3 direções. A primeira direção, em direção a Deus. A regra de vida, ela nos permite responder ao chamamento de Deus. A segunda, eu. A regra de vida nos liberta dos nossos defeitos, dos nossos apegos não essenciais de certas rotinas, das nossas fraquezas. E em terceiro, o meu próximo. A regra de vida nos impele a agir pelo bem do próximo conforme o apelo de Deus. Podemos ouvir estes apelos através dos acontecimentos que nos tocam. E como pô-la em prática? Escrever é fundamental para relê-la no mês seguinte. Senão nós vamos ficar naquele jardim de infância, né? A regra de vida. Aí eu não lembro da minha regra de vida. Você lembra da regra de vida? A gente acaba esquecendo. É melhor escrevê-la. Não acha que a sua memória vai guardar, não. Não confundimos sentimentos com uma necessidade concreta de mudança. Exemplo, vou amar mais o meu próximo. Hoje consegui cumprir minha regra de vida? Se não, por quê? O que eu posso aprimorar? Revê-la a cada mês. Analisemos o caminho percorrido e nos interroguemos sobre o que cria obstáculos às nossas decisões. E quando se atinge o progresso proposto, mudar a regra de vida. E como partilhar a regra de vida na equipe? A partilha dos pontos concretos de esforço nas reuniões mensais ela é essencial para nós e para os outros membros da equipe. É a ocasião de nos encorajarmos mutuamente e prosseguir com os esforços e de nos apoiarmos pela oração. Não há nenhuma obrigação de revelarmos a regra de vida aos nossos irmãos de equipe. Até porque algumas não são mesmo para serem partilhadas. A gente pode apenas partilhar, olha, a minha regra de vida está funcionando, eu estou indo bem, estou evoluindo. Não é necessário esclarecer detalhadamente qual a sua regra de vida. E se a regra de vida ela é partilhada, a escuta fraterna requer uma particular benevolência e compaixão. Às vezes, para a gente, a regra de vida do outro pode ser uma coisa muito simples, muito pequena, mas para ele é uma coisa muito grande, uma coisa significativa. É uma resposta ao que o Senhor está dizendo a ele. Então, cuidado, benevolência e compaixão. E quais os frutos esperados da regra de vida? Frutos para a nossa união com Deus. Sem a união perseverante com Jesus, não é possível produzir frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Está lá em João 15. Deus tem uma expectativa em relação à nossa fé. Ele deseja que nossa fé seja um serviço efetivo em favor do reino de Deus. O nosso conhecimento sobre Deus é limitado. Enquanto crescermos em seu amor, aprofundamos a nossa consciência do seu amor infinito por nós. A regra de vida nos ajuda a discernir os obstáculos em relação à nossa relação com Deus. Ela nos permite estar mais à escuta de Deus e de melhor responder à sua vontade para as nossas vidas. Essa escuta é aperfeiçoada pela prática de cada um dos outros, pontos concretos de esforço. E quais os frutos colhidos para o desenvolvimento do nosso caráter? Nós somente teremos condições de revelar o caráter de Cristo em nós se o Espírito Santo estiver fazendo morada em todo o nosso ser. Quem possui o caráter de Cristo possui amor, alegria, bondade, misericórdia, paz, fé, mansidão, neste momento de pandemia, e muitas outras virtudes desejadas por todos nós. A regra de vida nos ajuda a desenvolver um dom, uma virtude, e a corrigir uma deficiência. Deus sonha com um projeto para cada um de nós
e a regra de vida nos ajuda a avançar no nosso caminho de santificação. E, finalmente, os frutos colhidos para a nossa maneira de viver. Ao praticarmos a regra de vida, teremos uma nova vida em Cristo, andaremos em amor. O amor é o fruto que teremos se permanecermos nos ensinamentos de Jesus. Praticar nossa regra de vida é decidir frutificar no Senhor e garantir uma maravilhosa colheita para nós mesmos. Esforçar para cumprir nossa regra de vida é desejo de permanecer diante da luz. Se caminharmos na luz, estaremos vivendo em comunhão com Jesus e com nossos irmãos. Nosso progresso na regra de vida pode nos trazer paz e serenidade, pois aprofundaremos em nossa vida de oração e corrigiremos nossas deficiências. Essa nossa nova vivência irradiará positivamente no nosso cônjuge, na nossa família, na nossa equipe e em todos que convivem conosco. Ao estarmos mais íntimos de Deus, o nosso amor por Ele cresce e transborda, fazendo crescer o nosso amor pelos irmãos. Não há como dizer que amamos ao Senhor se nós não amamos nossos irmãos. O amor a Deus, ele só é verdadeiro e concretizado quando amamos o nosso próximo. A Santa Teresa d'Ávila diz-nos também: amar os que vemos ao nosso redor é um sinal do nosso amor por Deus que não vemos. Concluindo, colocamos algumas palavras-chave que foram citadas em nossa pequena apresentação. A regra de vida nos permite uma revisão pessoal da nossa vida, identificando atitudes que devem ser transformadas à luz do sagrado. Ela nos permite focar no essencial, desconsiderando todo o supérfluo. Ela nos permite viver na verdade, inspirados pelo Divino Espírito. A regra de vida nos impulsiona a abrirmos ao amor de Deus e à sua misericórdia. Ela nos proporciona conhecer a vontade do Senhor. A regra de vida faz crescer em nós a capacidade desse reencontro, comunhão, compaixão e alegria. Ela nos ajuda a conduzir a nossa vida segundo as regras de Deus, dando uma resposta ao apelo de santidade. A boa nova que temos para vocês é que nós, em cada um de vocês, somos escolhidos por Deus para sermos santos. E mais do que isso, Ele acredita que conseguiremos e nos ajudará a alcançar essa meta. Nós somos pecadores, mas o desejo que vem do nosso coração de não pecarmos mais, a nossa luta diária para dizer não ao pecado e sim a Deus, é que nos vai tornando santos a cada dia. Se você se sente ardentemente chamado à santidade, a regra de vida vai permitir uma resposta a este apelo. Muito obrigado pela paciência de vocês em nos ouvir até o final e nos perdoem se falamos algo que vos tenha criado algum desconforto e esperamos que estas palavras os ajudem neste caminho da santidade, nem mais e nem menos. E nós estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.